Muito bem, querido irmão, querida irmã. Estamos mais uma vez aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo sobre os dogmas da Santíssima Virgem Maria. Nós tivemos aí, só para recapitular, para a gente não esquecer, nós tivemos um primeiro vídeo que foi falando sobre os dogmas. O que é um dogma? Porque já que estamos falando de dogma, é importante a gente saber o que é um dogma. O vídeo anterior está aí no canal, né? Você pode acessar. Nós falamos do dogma da Imaculada Conceição. Você pode acessar, se você não assistiu ainda, caiu nesse vídeo aqui, você pode voltar ao vídeo anterior e assistir também o da Imaculada Conceição. Como não estamos seguindo uma ordem, né, dos dogmas, hoje nós vamos falar do dogma da Assunção Corporal da Virgem Maria aos céus. E para a gente começar a falar do dogma da Assunção, nós vamos então seguir a definição dogmática do Papa Pio XII. Né? Diz assim: o dogma da Assunção da Virgem Santíssima foi proclamado solenemente pelo Papa Pio XII no dia 1º de novembro de 1950 e sua festa é celebrada no dia 15 de agosto. Grande júbilo e alegria pairou sobre todo o mundo católico naquela data, especialmente para os filhos de Maria, quando o Papa o decretou por meio da Constituição Apostólica Munificentius Deus. Tá aí. Então aí nós temos aí a data de quando foi proclamado o dogma, né? Então estamos falando aí de algo recente, né? 1950, e a festa é celebrada 15 de agosto. Eu gostaria de trazer também aqui agora para cada um de nós a definição que está lá no Denzing. Nós sabemos que o Denzing está lá marcado aí, ó, DS 3903, é o compêndio das definições dogmáticas da Igreja. Diz assim: por isso, para a glória de Deus onipotente, que a Virgem Maria prodigiou sua peculiar benevolência para a honra de seu Filho, Rei imortal dos séculos e vencedor do pecado e da morte, para incremento da glória de sua augusta mãe e para o gáudio e exultação de toda a Igreja, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e a nossa, proclamamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Deípara, sempre Virgem Maria, completado o curso de sua vida terrestre, foi assumida em corpo e alma na glória celeste, pelo que se alguém, o que Deus não permita, ousar voluntariamente negar ou pôr em dúvida esta nossa definição, saiba que totalmente se apartou da fé divina e católica. Está aí, olha. É o Denzing 3903. Isso para dizer então o seguinte, irmãos, que é bem claro o que está lá, a definição dogmática, que se alguém, né, a gente pode até voltar aqui, ó, se alguém voluntariamente, Deus não permita, diz lá a definição do Papa, né, negar, ousar negar voluntariamente, já se apartou da fé católica. Então isso significa dizer o seguinte: é aquilo que nós temos dito aqui a respeito dos dogmas da Virgem Maria e a respeito de qualquer um dogma. Quem nega um dos dogmas se aparta da fé católica, deixou o território católico, e já virou já foi para o lado da heresia. Então está aí, queridos irmãos, aí está a data. Papa Pio XII declarou da cadeira de Pedro esse dogma, e nós temos a definição então do Denzing, a definição aí, as duas definições oficiais da Igreja a respeito do dogma da Assunção da Virgem Maria. Agora aqui nós precisamos dizer algo. Bom, o que se entende por Assunção da Virgem Maria? Nós não podemos aqui confundir de maneira alguma com ascensão. Não. Assunção é uma coisa, ascensão é outra. A Assunção é da Virgem Maria. Ela, pelo poder de Deus, pelos méritos de Jesus Cristo, ela foi elevada ao céu
em corpo e alma, a glória da beatitude divina. Já a ascensão de Cristo, né, ele se elevou pelo seu próprio poder, porque Jesus ele é Deus. Então nós não podemos aqui confundir as duas coisas, tá? Nós não podemos misturar aqui as estações, sabendo que a Assunção é de Nossa Senhora e a Ascensão é de Jesus. Bom, dito isto, nós podemos voltar aqui e dizer o que significa a Assunção da Virgem Maria. Bom, Padre Garrigou, eu estou usando aqui o livro dele, é A Mãe do Salvador, ele nos ajuda porque ele é um teólogo que esteve ali no Concílio Vaticano II, é um grande teólogo dominicano e com certeza ele foi um dos defensores aí desse dogma. Ele diz o seguinte: o que se entende pela Assunção de Maria? Entende-se na Igreja Católica com essa expressão que a Santíssima Virgem, pouco tempo depois de sua morte e ressurreição gloriosa, e aí nós temos aí a tradição da dormição de Maria, ela foi elevada em corpo e alma ao céu para sempre, acima de todos os santos e anjos. Então é isso. É aquilo que nós lemos na definição dogmática, que no final da sua vida terrestre, Nossa Senhora, ela foi ressuscitada e elevada ao céu em corpo e alma. Isso aqui é importante dizer que é o seguinte, que aquilo e a Lumen Gentium, o último capítulo da Lumen Gentium, que é um documento da Igreja dedicado, um documento do Concílio Vaticano dedicado à Igreja, o último capítulo da Lumen Gentium fala de Nossa Senhora e diz lá a respeito da Virgem Maria, dizendo que ela é a Igreja plenificada, ou seja, Maria ela é a Igreja consumada. Então significa dizer que tudo aquilo que vai acontecer em nós já aconteceu nela. E isso é muito maravilhoso. Então, com isso, com a definição dogmática do dogma da Assunção corporal da Virgem Maria, então a Igreja está nos dizendo que nós já temos, além de Jesus, uma outra pessoa que já ressuscitou, já está na glória de Deus, diferente dos santos, de todos os santos, ela já está glorificada com o seu corpo e a sua alma. Né? Nossa Senhora já tem, então, a exemplo de Jesus, que ressuscitou como primícias. São Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele explica muito bem isso, né? Que Jesus ele ressuscitou como primícias daqueles que vão também ressuscitar, nós, mas isso não se aplica à Virgem Maria, porque aquilo que vai acontecer em nós por conta da parousia, o catecismo fala disso, já aconteceu na Virgem Maria. Então, a Assunção de Nossa Senhora é isso. Né? Aquilo que vai acontecer em nós já aconteceu com ela. Agora nós precisamos nos perguntar o seguinte, esse fato, ele foi acessível aos nossos sentidos? Nós precisamos aqui responder isso. Bom, a gente pode aqui dizer duas coisas, né? A elevação do corpo de Nossa Senhora aos céus, sim, isso a gente pode dizer, e o Padre Garrigou ele afirma exatamente isso, que esse fato é acessível aos sentidos. Provavelmente quem estava ali, se alguém presenciou isso, viu isso sensivelmente com seus olhos. Já a entrada no céu, a visão beatífica e a glorificação de Nossa Senhora aos céus, isso está inacessível aos sentidos. Isso nós só alcançamos pela fé. Então, essa é uma outra realidade que nós precisamos aqui considerar. Bom, terceira coisa, como a entrada no céu de Nossa Senhora, ela é conhecida de um modo certo? Bom, aqui vou dizer duas coisas. Primeiro que o que nós vamos falar aqui agora são as razões teológicas para isso. Né? Não é um questionamento, porque dogma nós não questionamos. É apenas um esclarecimento que a teologia, a boa teologia, colocou para justificar, né? E isso vai ainda mais justificar. Nós já poderíamos parar o vídeo aqui, né? Porque nós já dizemos o que é
a Assunção Corporal da Virgem Maria, quando foi proclamado, o que é um dogma? É um dogma de fé. Nós já poderíamos ficar com isso aqui e para nós já seria suficiente. Agora, para dizer o seguinte, que o dogma foi proclamado não baseado numa revelação privada. Por quê? Porque uma revelação privada, vamos lembrar quando nós estudamos aí o que é um dogma, uma revelação privada, ela não faz parte do depósito da fé. Ela não faz parte da revelação pública da igreja, por isso o nome já diz, é uma revelação privada. E nós podemos aqui lembrar, por exemplo, que Jesus ele apareceu para Santa Maria Margarida Alacoque, revelou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Nossa Senhora apareceu a Bernadette lá na França e revelou que ela é Imaculada Conceição. Mas tudo isso é revelação privada. Nossa Senhora apareceu a Santa Joana d'Arc, e por aí a gente poderia falar muitos outros santos, né? Santa Brígida, que receberam revelações privadas, mas não é alicerçado nisso que o dogma foi proclamado. Um dogma, ele é divinamente revelado publicamente, né? Se não é de maneira explícita, implicitamente está ali. A igreja nos ensina isso a respeito de cada dogma. Bom, então, primeira coisa é dizer que não era suficiente a gente poder basear somente numa revelação privada. Bom, agora eu gostaria de trazer aqui, então, primeiro, alguns motivos que está lá fincado na tradição. Para dizer o seguinte, que quando um dogma ele é proclamado, definido por um Papa, isso não lembrar aquilo, né? Não é uma coisa que aconteceu da noite para o dia. A igreja, ela já acreditava nisso, né? Então isso, num determinado momento da história, ele foi colocado, batido o martelo, para que ser crido de uma maneira incontestável por toda a igreja. Bom, primeira coisa, são as razões que está baseada na tradição. E aqui eu gostaria de trazer isso, né? Os documentos da tradição. Sem dúvida, não se pode provar diretamente, nem pela escritura, nem pelos documentos primitivos da tradição, que esse privilégio foi revelado explicitamente a um dos apóstolos, né? Então, o padre Garrigou aqui é muito tranquilo nisso, ele já está dizendo que nós não conseguimos provar isso, né, nem pela escritura, embora não explicitamente, mas implicitamente, nós temos ali o Salmo 44, né? Fala disso. Ouve, minha filha, e volta para casa paterna. Muito lindo. Salmo 44, a partir do versículo 11. Está ali implicitamente, mas não explicitamente. Explicitamente não está. Mas, indiretamente, se pode provar nos documentos posteriores da tradição que houve uma revelação implícita. E aí, o padre Garrigou aqui ele traz uma série de coisas da história que está lá na tradição. Por exemplo, a partir do século VII, pelo menos a igreja quase toda no Oriente e no Ocidente celebrava a festa da Assunção. Então já a partir do século VII já era celebrado a festa da Assunção. Em Roma, por exemplo, o Papa Sérgio, que viveu entre 687 e 707 seu pontificado, ordenou uma procissão solene neste dia. E por aí vai. Ele continua, por exemplo, no Oriente, o historiador Nicéforo Calisto nos diz que o imperador Maurício, 582 a 602, contemporâneo e amigo de São Gregório Magno, ordenou celebrar solenemente essa festa em 15 de agosto. Veja, nós estamos falando aqui século 6 e 7. Então faz parte da tradição. A mais antiga comprovação da crença tradicional no Oriente parece ser a de São Modesto, patriarca de Jerusalém, no ano de 634. E por aí vai. Então nós temos aqui muitas coisas que fazem parte da história da igreja e que estão lá na tradição. Então esse é um primeiro motivo. Depois, nós podemos falar então aqui, propriamente dito, algumas razões teológicas. E eu vou trazer as duas mais importantes que corrobora o porquê da Assunção Corporal da Virgem Maria. Primeira delas,
Maria recebeu a plenitude da graça e foi excepcionalmente bendita por Deus entre todas as mulheres. Isso está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 28. Seguinte, se nós pegarmos lá São Lucas, nós vamos ver que Maria ela foi, recebeu nela o queraritomene, ou quecaritomene, seja lá como você queira chamar, ali está a plenitude da graça em Nossa Senhora. Sem contar que nós falamos no vídeo passado que ela é também a Imaculada Conceição. Ora, ele vai dizer, essa especial bênção excluiu a maldição divina que compreende. Então, se a gente volta lá no livro do Gênesis, nós vamos lembrar o que aconteceu lá. Qual foi o salário do pecado? Foi a morte. São Paulo diz isso em Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas lá, no Gênesis, as consequências desse pecado original foi o quê? Então, ele vai dizer, darás à luz com dores, e ao pó tu hás de tornar. Gênesis capítulo 3, versículos 16 a 19. E a gente, inclusive, na quarta-feira de cinzas, nós somos lembrados disso, Lembra que você é pó, e ao pó você vai voltar. Por quê? Porque isso é consequência do pecado original, que já foi apagado no batismo, mas fica as consequências. Ora, se nós dissermos que Maria ela foi preservada do pecado original, da mancha do pecado original, então significa dizer também que, com muita clareza, que isso aqui não se aplica a ela. Isso se aplica a nós, mas não se aplica a ela. E ele diz, Então, portanto, Maria, pela uma bênção especial que ela recebeu, deveria ser preservada da corrupção cadavérica. Seu corpo não deveria retornar ao pó, mas ressuscitar por uma ressurreição antecipada. E foi isso, e é isso que aconteceu com a Virgem Maria. Ela recebe uma ressurreição antecipada. Aquilo que acontecerá por conta da parousia já aconteceu na vida da Virgem Maria. Esse é o primeiro motivo. Depois, uma segunda razão teológica não menos importante, nós poderíamos dizer assim, que a perfeita vitória de Cristo sobre o demônio compreende a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Vamos lembrar aquilo que a Escritura diz. Jesus fala, através da Sagrada Escritura, que o último inimigo a ser destruído, São Paulo fala isso, é a morte. O último inimigo a ser destruído seria a morte. Ora, Maria, Mãe de Deus, esteve muito intimamente associada ao Calvário, na perfeita vitória de Cristo sobre o demônio. Portanto, Maria esteve associada à sua plena vitória sobre a morte, pela ressurreição antecipada e pela Assunção. Isso aqui é muito bonito, irmãos. Isso aqui é uma coisa assim, muito maravilhosa, que nós precisamos considerar. E por isso, veja, olhando para tudo isso, não dá para dizer que Nossa Senhora ela é uma mulher qualquer. Não! O que aconteceu nela é algo grandioso. Nós estamos aqui hoje apenas no segundo dogma da Virgem Maria, que nós estamos falando então sobre a sua Assunção. Bom, então dito isto, nós podemos também agora falar o seguinte, duas coisas a respeito de todas essas, vamos dizer assim, essas benesses, que Deus concedeu à Virgem Maria. Recapitulando, depois da definição do dogma, nós estamos colocando aqui aquilo que está na história da igreja, na tradição. Depois nós colocamos duas razões bem convenientes, inclusive Santo Tomás cita isso na Suma Teológica. E nós podemos falar então agora, para encerrarmos essa nossa conversa, a respeito depois da perfeita vitória, nós podemos falar da beatitude essencial e a beatitude acidental de Maria. E vamos tentar entender isso, para não dificultarmos. A beatitude essencial da Mãe de Deus ultrapassa por sua intensidade e sua extensão a que é concedida a todos os outros bem-aventurados. E isto é uma doutrina certa. Então, Padre Garrigou está nos dizendo isso. Que
a beatitude essencial, né? Essencial é uma coisa, acidental é outra. A beatitude essencial da Mãe de Deus ultrapassa por intensidade e extensão a que é concedida a todos os outros santos. Vamos explicar isso. E o padre diz que isso é uma doutrina certa. A razão é que a beatitude celeste ou a glória essencial é proporcional ao grau de graça e de caridade que procede à entrada no céu. Então, vamos explicar o que ele está dizendo aqui. Bom, ele está dizendo que é o seguinte, que a glória e a graça é a beatitude. O que é a beatitude? É aquilo que cada um de nós anseia, precisamos pelo menos ansiar. É ver Deus face a face e experimentar em nós a felicidade da Trindade. Isso é a visão beatífica. Isso que é algo que não é merecido, inclusive. Mas isso em Maria excede, né, em extensão e intensidade a todos os santos que já estão no céu, já estão contemplando a glória de Deus, não ainda com seu corpo, mas já estão contemplando a glória de Deus, de Maria. Por quê? E ele explica, é que a beatitude celeste ou a glória essencial é proporcionada ao grau de graça e da caridade que procede à entrada de Deus. Ora, a plenitude inicial da graça em Maria já ultrapassava certamente a graça final dos maiores santos e dos anjos mais elevados. Então, para dizer o seguinte, que no céu, embora o céu seja maravilhoso para todos nós, porque Deus é a visão de Deus, né, a intensidade e a proporção disso será maior naquele que amar mais aqui a Deus. É isso. É isso que, em outras palavras, ele está dizendo. Ora, como Nossa Senhora é a Imaculada Conceição, como ela foi assunta aos céus, como ela é a Theotokos, a Mãe de Deus, e como a graça em Maria supera todos os anjos e santos juntos, então é evidente que o que ela experimenta no céu é muito maior do que todos os anjos e santos em extensão, né, e intensidade. Essa palavra é muito importante, né? A intensidade que Maria experimenta no céu da glória é superior a todos. Isso aqui nós estamos falando da beatitude essencial. Então, isso significa dizer algo, irmãos, que a gente pode dizer aqui. Quanto mais nós amarmos a Deus aqui, quanto mais nós fizermos sacrifício por Ele aqui, maior será a glória no céu. Amém? Entendemos isso? Por isso nós precisamos amar a Deus aqui, enquanto nós estamos aqui. E bonito, esse é o tempo de mérito para cada um de nós. Depois, ele fala da beatitude acidental da Virgem Maria. E, por beatitude acidental, consiste, enfim, em um conhecimento mais íntimo da humanidade gloriosa de Cristo, o exercício de sua mediação universal, de sua materna misericórdia e o culto de hiperdulia que ela recebe como Mãe de Deus. Eu já disse isso aqui, mas não custa repetir, né? O culto que nós prestamos à Virgem Maria é um culto de hiperdulia, que não é simplesmente somente um culto de uma veneração maior que prestamos aos outros santos, porque nós precisamos levar em consideração tudo aquilo que é a Virgem Maria. Ela não é somente um santo maior, uma santa maior. Não, não se trata disso. A graça em Maria supera abundantemente todos os anjos e todos os santos juntos. Então, meus amigos, veja, essa é a graça maravilhosa do dogma da assunção corporal da Virgem Maria aos céus. Que a gente possa, né, através dessas singelas palavras, né, desse pequeno aprofundamento, que a gente possa mergulhar a nossa vida na vida da Santíssima Virgem, agradecendo a Deus, porque ela é um sinal vivo e ela é uma prova. Se Jesus ele é o penhor da nossa salvação, Nossa Senhora é uma ratificação disso, porque aquilo que vai acontecer em nós já aconteceu nela. Então isso é uma garantia, um carimbo
de muita tranquilidade para mim e para você, querido irmão, que aquilo que vai acontecer em nós já aconteceu com a Santíssima Virgem. Que Deus possa nos abençoar e que a gente possa, através desses vídeos, amar ainda mais a Santíssima Mãe de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.